Paz ao coração de todos vocês. O céu já está baixinho aqui hoje, como disse a Brenda, e nós cremos que algo sobrenatural já está acontecendo. Eu quero falar aqui hoje sobre o que me faz vir aqui todos os dias, o que me faz acordar, o que me faz caminhar, o que me faz pensar assim, hoje eu vou prestar um culto ao Senhor. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre paixão por sua presença, paixão pela presença de Deus. Isso é o que me faz estar aqui, né? Às vezes a nossa correria, a nossa vida agitada nos impede de prestar atenção naquilo que Deus tem feito em nós, nos impede de prestar atenção de onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. E eu parei essa semana para pensar nisso, né? E eu comecei a ver o quanto eu sou apaixonado por Ele, e é importante nós fazermos isso. Eu quero que você leia um salmo comigo, Salmo 27 e versículo 4. Essa é a versão TPT, a The Passion Translation, é a versão paixão. É uma versão própria para esse tipo de mensagem. Não sei se vocês vão conseguir colocar ali, mas a minha versão diz assim: esta é a única coisa que eu desejo de Yahvé, a única coisa que eu procuro acima de tudo. Eu quero viver com Ele a cada momento em sua casa, contemplando a beleza maravilhosa de Yahvé, cheio de admiração, deliciando-se com a sua glória e graça. Eu quero contemplá-lo em seu tempo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós já aprendemos aqui que o Senhor já fez. Nós aprendemos aqui que a sua presença já está neste lugar. Nós já aprendemos aqui que a nossa oração já foi atendida. A única coisa que nós te pedimos, ó Pai, é que essa presença continue no nosso meio todos os dias. É que essa presença continue nos sustentando em meio à nossa caminhada. Deus, os dias difíceis tentam nos parar e nos impedir de olhar para quem o Senhor é e para o que o Senhor tem feito. Mas nós te pedimos, ó Pai, nos permita viver aqui todos os dias. Nos permita contemplar a sua glória e a sua graça. Nos permita contemplar as suas maravilhas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Este é um salmo de Davi. Alguns estudiosos dizem que Davi, quando escreveu este salmo, ele tinha acabado de ser ungido para ser rei de Israel. Ele ainda não tinha se tornado rei, mas foi quando ele foi consagrado. E se nós formos ler a história de Davi, nós vamos ver que depois da consagração dele, as perseguições só pioram, né? E mesmo em meio às lutas, às dores, às dificuldades, ele pega e fala: Senhor, eu só quero uma coisa, eu não me importo com o reinado, eu não me importo com as riquezas, eu não me importo com o poder, eu só quero uma coisa, eu só quero contemplar a sua presença. Para mim, Davi era um dos caras mais apaixonados pela presença do Senhor da Bíblia. Tudo que a gente vai ver Davi fazendo era algo que incluía Deus. A Bíblia fala que a única coisa que Davi errou foi o fato que aconteceu com Batseba, mas tudo ele foi reto perante ao Senhor. Deus fala isso. Então essa oração tem que ser a nossa realidade. E neste momento eu quero fazer algo, que você faça algo. Eu quero que você feche os seus olhos e se imagine fora deste lugar. Quem era você antes de estar aqui? Quem era você antes de conhecer essa presença? Pense agora de onde Ele te tirou e aonde Ele tem te colocado, e já comece a refletir para onde Ele vai te levar. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar isso. Coloca um pé de bem presença aí, Israel, e que você pense 1 minuto em quem era você e quem você se tornou por causa da presença dEle.
E aí? Que grande virada, que grande vitória. E isto é só o começo do que Deus tem para mim e para você. Isso é só uma fração daquilo que Ele prometeu, de coisas poderosas que Ele irá fazer. É só o começo. Mesmo se você pensar que está difícil, não te prometo que vai melhorar hoje, nem amanhã, mas vai chegar o dia em que você vai falar: cara, acabou. O dia que não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. O dia do Senhor, o dia da alegria. Este é só o começo daquilo que Deus tem para a sua vida. E para você ser um apaixonado pela presença dEle, você precisa buscar Deus por quem Ele é. Salomão, ele diz em Provérbios 4:23: então, acima de tudo, guarde os afetos do seu coração. Eles afetam tudo que você é. Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo, porque daí flui a fonte da vida. Agora eu quero fazer aqui uma conjectura. Eu quero usar a minha imaginação e eu quero que você imagine comigo. Conhecendo a história de Davi, nós podemos entender que ele foi um rei que deu alguns conselhos a Salomão. Não estou falando que Davi ensinou isso para Salomão, não estou afirmando. Mas vamos imaginar que foi. Davi conversando com Salomão, uma tarde na sua casa, ele fala assim: Salomão, meu filho, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele saem os afetos da sua vida. E olha só, o que nós guardamos hoje? O que você tranca com cadeado? O que você tranca com eu estou te colocando em dificuldade, né, Rafael? Eu vou ficar mais... Então, o que nós trancamos hoje? Aquilo que é valioso. Quando você sai da sua casa, você tranca o portão porque você tem medo de alguém entrar lá e roubar o que você tem lá dentro. Então, a sua casa, os seus bens são valiosos. Então, Salomão, ele nos aconselha a guardar aquilo que é valioso. A nossa mente é o que nós temos de maior valioso, né? Algumas pessoas afirmam que é o nosso coração. Essa mente, está falando dessa mente, o nosso coração. Então, o que você precisa guardar dentro do seu coração? Aquilo que é mais valioso para você. E eu entendo que para mim hoje o que é mais valioso é a presença de Deus. Olha só, a presença de Deus é o que nos permite permanecer de pé em meio às nossas dores. Um coração cheio de Deus garante uma caminhada cheia de Deus e uma caminhada leve e pacífica. Com um coração cheio de Deus, até os seus dias mais difíceis se tornam leves. E eu falo isso com convicção. Eu não vou te prometer que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, mas os meus piores dias com Deus são dias leves. Os seus piores dias com Deus são dias leves. Por quê? Porque o meu coração está guardado com a presença de Deus. Se eu estou no Mensageiro há 13 anos, é porque eu acreditei em algo que Ele disse para mim em algum momento, e eu vou permanecer firme acreditando nisso até os meus olhos se fecharem. Se eu desistir hoje, de que valeu a pena toda essa correria? Eu não consigo acreditar em pessoas que desistem. As pessoas caminham uma certa distância e param. Elas pensam somente na linha de chegada. Não, mas está longe a linha de chegada. Mas e o caminho que você já percorreu? Você já venceu algo. Só de eu ter saído da linha de partida, eu já venci. Então, só de eu ter começado a caminhar com Deus, eu já venci, você já venceu. Então, eu olho para o meu passado hoje e eu falo: Deus, eu não posso desistir. Tudo isso não pode ser em vão. Você entende isso? A sua caminhada, ela não pode ser em vão. O seu tempo ministerial não pode ser em vão. Você não fez tudo isso à toa. Se você desistir hoje, quer dizer que você desacreditou daquilo que você já viveu. E essa não é a realidade que Deus tem para nós. Essa não é a verdade do céu. Nós olhamos o mundo com a verdade que nós enxergamos, mas a verdade do céu é algo muito melhor. A verdade que Deus tem para nós é que nós vamos vencer em algum momento.
em que a glória dele vai se manifestar. Então não desista, busque a Deus por quem Ele é, não fique focado só nos obstáculos. Ah, Deus, eu te pedi algo e o Senhor ainda não fez. Não, na hora certa vai chegar para você. Israel, em algum momento, clamou a Deus por socorro. Se nós formos ler Êxodo, né, algo que o profeta Maicon gosta muito de pregar, Moisés. Se nós formos ler Êxodo, nós vamos ver que Deus ele chega para Moisés e fala: Moisés, o meu povo está clamando, ele está precisando de mim, vai lá que nós vamos libertar esse povo. Então ele fala assim, ó, você vai chegar e vai falar com o Faraó: Faraó, eu quero que você pegue o meu povo e liberte ele para que eles vá ao deserto prestar uma festa a mim, um culto de adoração e sacrifício para mim. E no versículo 16 do capítulo 7, Deus repete isso. Olha só, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo prestar-me um culto. Muitas vezes eu li a Bíblia e eu me esqueci dessa questão de prestar um culto de adoração ao Senhor. Israel sai do Egito e tem um alvo, que é a terra prometida. Só que não é o primeiro lugar que Deus leva eles. Antes eles dão uma passada no Monte Sinai. E aí Moisés tem um encontro com Deus e desce com as tábuas. E ali Moisés revela algo para o povo. Então o que Deus estava fazendo com Israel naquele momento? Antes de levá-los para a promessa, Deus estava entregando para eles um momento de adoração, um momento de intimidade, um momento de revelação com Ele. E Israel clamava a Deus, e todas as vezes que Israel clamava algo para o Senhor fazia algo para eles. Só que todas as vezes que Deus deixava de fazer, Israel murmurava. Quando Israel sai do Egito, Deus os leva para o monte para levá-los a um momento de adoração. Deus entrega uma promessa para Israel: Israel, vocês vão ser libertos, mas antes da promessa chegar, vocês vão ter que me adorar por um momento. Tem que ter um momento de adoração. Porque se Deus ele leva Israel primeiro, direto, sai do Egito e já chega na terra prometida, eles iriam esquecer de onde eles saíram e quem tirou eles de lá. Então antes de Deus te entregar algo, você tem que adorá-lo por quem Ele é, não por que Ele faz. Essa é a realidade que nós temos que viver. Você pediu algo para Deus, mas antes de se concretizar, você já adora a Deus por aquilo. O pastor Bruno disse aqui hoje que as nossas orações já foram atendidas, então eu vou adorar a Deus. Eu ainda não estou pegando naquilo que eu pedi ao Senhor, mas eu já estou vendo, porque eu sei que aconteceu, e eu sei que eu tenho um Deus que supre e um Deus que cumpre. Então eu adoro esse Deus por quem Ele é. E se Deus não me der aquilo que eu pedi para Ele, Ele ainda vai continuar sendo Deus, né? Delino Marçal fez uma música: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa tem que ser a realidade. Um grande problema que nós temos, desculpa, Rafael, eu te prometi que eu ia ficar quieto, mas eu não consigo. Um grande problema que nós temos, não vou falar a todos vocês, vou falar eu. Um problema que eu tenho, se você se identificar, você pega para a sua vida. Um problema que eu tenho é de pedir algo para Deus, e na hora, no momento que eu estou precisando daquilo, nossa, Israel, você matou a pau agora, hein? Não tem uma música que ele não conheça. Obrigado. E o momento que eu quero algo, eu começo a buscar Deus de uma forma constante, intensa. Eu busco demais a Deus. Se eu quero comprar um carro novo, eu busco Deus todos os dias. Deus, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. E aí o carro chega. E aí o que eu faço? Obrigado, Deus, o carro chegou, mas agora eu não preciso mais de você. Luciano Subirá, ele conta um exemplo maravilhoso disso. Ele hoje é pastor sênior de uma das maiores igrejas do Brasil, a Comunidade de Alcance. E ele diz que ele buscava muito essa igreja. Ele falava: Deus, eu quero uma mega igreja. Eu quero uma igreja que vai transformar as nações. E ele buscava incansavelmente, e Deus atendeu a oração dele e entregou uma mega igreja para ele. E depois de receber a mega igreja, ele parou de buscar. E um dia em sua casa, Deus falou com ele assim: uai, Luciano, e agora?
Depois que eu te dei aquilo que você queria, você se esqueceu de quem te entregou? Então, que isso não seja um problema meu e seu. Que você não busque a Deus só quando precisar dEle. Foque naquilo que Ele já fez por nós. O que Deus precisava fazer por nós, Ele fez há 2026 anos atrás, que foi morrer numa cruz. Novamente, o que o pastor Bruno disse, está consumado. Tetelestai, quer dizer, está pago por completo a sua dívida. Tudo aquilo que você devia, eu já paguei. Ele não deve mais nada para nós, nenhuma obrigação. Ele não devia, né? Falei errado agora. Ele não devia nada para nós e mesmo assim Ele fez isso. Então tudo que vem hoje para nós é um bônus. É a misericórdia, é a graça dEle. Então, para vocês terem uma noção de quanto o povo de Israel foi grato com o Senhor, Deus, depois que tira eles do Egito, Ele espera todo mundo daquela geração morrer para depois entregar a terra prometida. Uma geração sai do Egito, essa geração morre, surge uma nova geração, uma geração que conhece o Senhor por quem Ele é, e não só pelos feitos dEle, por quem Ele é, um Deus soberano e poderoso. Eu fiz uma anotação aqui. Israel reclamou com Deus nesse caminho mais ou menos 11 vezes. 11 vezes. Você tem noção do que é você ver Deus matando o primogênito, transformando a água em sangue, fazendo vir pestes, cair fogo do céu, destruindo aquilo ali tudo, tirando ele de dentro daquela nação e ainda assim reclamar? Se Deus fazer cair um fogo ali do céu ali, destruir tudo ali, está doido. Reclamar dele. E olha só, Israel reclamou nas águas amargas de Mara, reclamou na falta de comida no deserto, reclamou da falta de água em Refidim, reclamou da demora de Moisés em entregar a terra prometida e fez um bezerro de ouro, reclamou em Taberá, reclamou do maná e deseja carne. Miriam e Arão reclamou porque Moisés era o cabeça do negócio. Se revoltaram quando Josué falou que eles seriam capazes de conquistar a terra prometida. Reclamou novamente nas águas de Cádiz. O povo reclamou no caminho, falando contra Deus e Moisés. Então, Israel pede algo para Deus. Deus fala: eu vou te levar, vocês me adoram. E mesmo depois de Deus entregar uma promessa, eles reclamam. Esse é um grande defeito que eu tenho, vocês não têm. Ficar reclamando da demora de Deus para fazer algo por nós. E nós aprendemos com o nosso pai, no Be Brave, que nós precisamos ter maturidade para alcançar certas coisas no Senhor. Tem coisas que não chegou na minha e na sua vida porque nós não estamos preparados. Deus, Ele não te entregou porque Ele tem medo de te perder, ou Ele sabe que vai te perder quando Ele te entregar isso. Você pede tanto para Deus uma roça, Ele te entrega a roça, você para de vir na igreja para ficar lá na roça, no final de semana. Eu não vou entrar nesse assunto porque assim não é minha área. Mas Deus, Ele domingo que vem, porque agora é o pastor Bruno, o profeta Jeremias, que quebranta os nossos corações, o pastor Henrique fala com você. Mas olha só, a paixão pela presença tem que ser a nossa realidade. A presença de Deus tem que ser capaz, ela não tem que ser na realidade, ela é capaz de saciar todas as suas vontades, todas as suas dores, todos os seus desejos. A presença de Deus é mais do que o suficiente. Davi fala: se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. De nada. Mas Davi era um rei. Davi tinha um reinado inteiro, tinha um palácio, mas o palácio não era nada comparado com a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. A sua dor, a sua luta não é nada comparada com a glória de Deus. As suas conquistas não são nada comparadas com a glória de Deus. Ela é muito maior do que você imagina. Então, que a presença de Deus seja o seu foco principal. Eu queria ter acabado mais rápido, mas não vai dar. 2, você precisa entender que Deus sempre está ao seu lado. Olha só, em Mateus 6, vai contar que Jesus, ele multiplica ali os pães e os peixes, e depois de multiplicar os pães e os peixes, ele vai orar, e ele vira para os discípulos e fala assim: pode ir andando,
né? Pode entrar no barco e seguir o seu caminho, que eu vou orar. E diz assim a minha versão, no versículo 48 do capítulo 7 de Marcos, eu falei Mateus, perdão, Marcos 6, 48. O vento estava contra os discípulos e ele podia ver que eles estavam se esforçando para os remos, tentando fazer progresso, ou seja, o vento não estava deixando eles andarem. Quando era quase de manhã, Jesus veio até eles e, andando na superfície da água, começou a passar por eles. Obrigado. Não precisa colocar não, que eu estou lendo. Começou a passar por ele. Quando todos o viram andando, gritou: é um fantasma. Ele falou: calma, gente, sou eu. E o interessante disso aqui é que eu sempre li. Coloca lá o 48, então, já que você está pronta para. Olha só, ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles à alta madrugada. Jesus dirigia-se a eles, andando sobre as águas, e ao lago estava já a ponto de passar por eles. Ou seja, olha só, eu estou a ponto de passar por esse retorno. Aqui eu estou no rumo do retorno, aqui eu estou a ponto de passar por ele e passei. Então Jesus estava basicamente já quase passando do barco. Foi quando os discípulos o viram e gritaram: é o fantasma. O que nós precisamos entender, que eu aprendi com esse texto? Que Jesus está sempre ao nosso redor, mas nós precisamos dar um sinal para Ele. Eu imagino que se os discípulos não falam nada, Jesus ia embora. Não, eles não precisam de mim, eu vou continuar andando sobre as águas. E vida que segue, eu atravesso e encontro com eles lá. Então eles estavam passando um momento difícil e Jesus já estava quase passando do barco. Se eles não fazem nada, pode ser que ele passava. Assim é a minha e a sua vida. Deus sempre vai dar o primeiro passo para o nosso lado. O segundo quem dá somos nós. Entendeu? Então Deus sempre vai caminhar ao seu favor. A Bíblia fala que ele viu que os discípulos estavam tendo dificuldade e foi para o lado dele. Mas eles precisavam falar: Jesus, o trem está apertado aqui, está complicado. Então às vezes nós falamos: ah, Deus, está tão amarga a minha vida, está tão difícil a minha luta. Mas e aí, o que você quer que ele faça? O que você precisa fazer? Você já fez tudo que está ao seu alcance? Você já moveu todos os seus músculos para mudar a realidade que você vive hoje? Se você tiver feito isso, aí é a hora de Deus entrar. E aí ele deu o passo. Olha só, Apocalipse vai falar que eis que estou à porta e bato. Se você me atender, eu entrarei, iniciarei com você e você comigo. Então ele sempre dá o primeiro passo para o nosso lado. Desculpa o microfone. Ele sempre dá o primeiro passo. Deus sempre está ao nosso redor. Você nunca estará sozinho. Essa é a realidade que você precisa entender. Nunca estará sozinho. Se você estiver num cômodo vazio, só você não está sozinho. Ele está ao seu redor. Os seus choros foram escutados, os seus clamores foram escutados, as suas lágrimas foram colhidas. Você não está sozinho na sua caminhada. Não é o dia para você desistir dela. Hoje não é o dia para você parar, mas o dia para você avançar. Ele está ao seu redor, amém? Ele está ao seu redor para que você continue caminhando até chegar ao seu alvo, que é Cristo. Ele está ao seu redor. Entenda, a Bíblia fala mais ou menos 720 vezes sobre um chamado de Deus para conosco. Então imagina só Deus chamando o homem 720 vezes, só nesse período bíblico relatado, né? Tem várias outras vezes que não foram relatadas. E nós precisamos entender que a todo momento Deus está querendo falar conosco. Tem mais uma citação do profeta, que é sobre Moisés, que ele gosta muito. Se você quiser aprender sobre Moisés, é só perguntar ao Michael. Moisés, só para descontrair, eu estou nervoso. Moisés, ele caminhava todos os dias no deserto para apacentar as ovelhas do sogro dele. Todos os dias. Levava as ovelhas para caminhar. E a sarça queimava.
E um dia Moisés olhou e falou: cara, aquela sarça não está se consumindo. E olha o que é interessante nesse versículo. Eu vou pular aqui para já adiantar. No versículo 3 vai dizer assim: então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu meia volta, no versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, na minha versão vai dizer que ele deu meia volta para ver o que estava acontecendo. Então Deus, ele fez um sinal, ele deu um passo para Moisés e a sarça queimava. Pode ser que a sarça estava queimada, todo dia queimava ela ali. Só que nesse dia Moisés resolveu olhar. E quando Moisés olha, Deus fala: agora Moisés, vem cá, já que você olhou, já que você quer contemplar essa maravilha, vem cá que eu vou te mostrar algo poderoso. Ei, você quer começar a contemplar as maravilhas que Deus tem para você? Comece a olhar para Ele com mais amor, com mais vontade. É algo extraordinário quando você passa a olhar o mundo com os olhos de Deus. É algo maravilhoso quando você começa a olhar as pessoas com os olhos de Deus, mas você precisa virar para Ele, para enxergar o que Ele enxerga para você. Então Moisés, ele vira, se aproxima e Deus o chama. Moisés, ele parou tudo o que ele estava fazendo. Como eu disse no começo, a nossa vida corrida às vezes nos impede de enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então, que o seu momento com Deus não seja só aqueles 15 minutos de manhã que você abre o seu devocional, né, e lê ele ali muito rápido e compartilha lá no grupo. Não, mas que o seu momento com Deus seja algo mais intenso, mais profundo. E eu não estou falando para você ficar sentado numa mesa, lendo a Bíblia 4, 5 horas, ou ajoelhado 2 horas, mas que não seja algo tão raso, que seja diário, todos os dias, em todos os momentos, que você ore ao Senhor em todas as ocasiões, que a sua vida seja dirigida por aquilo que Ele quer que você faça, pela inspiração dEle, que os seus passos sejam guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Jesus, no capítulo 4, vai mostrar aqui, vai contar sobre a tentação dele. Ele ficou 40 dias jejuando. Isso é para engajar na questão de que Deus sempre está ao nosso redor. E Jesus, ele ficou 40 dias jejuando, e quando ele termina de jejuar, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Agora pensa comigo, conjecturando, essa é a minha imaginação, tá? Ela é um pouco fértil. Eu sou visual, eu preciso enxergar, senão eu perco. Então, imagine comigo agora você terminando de jejuar 40 dias. E na hora que você fala assim, agora eu vou ali comer um frango. O Espírito fala assim, não, calma aí, vamos ali primeiro, mais um pouquinho. E te leva para o deserto. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acredito que aconteceu, é que o Espírito Santo, ele caminhou com Jesus neste momento. Tudo que Jesus falou para o diabo fala, se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E ele fala, nossa, eu tenho que ler na minha versão, que a versão TPT é maravilhosa. Olha só, as Escrituras dizem, o pão sozinho não vai te satisfazer, mas a vida verdadeira é encontrada em cada palavra que sai constantemente da boca de Deus. Eu acredito que Jesus, ele disse isso aqui inspirado e cheio do poder de Deus, porque ele estava se sacrificando ao Senhor em um jejum. Então Deus estava com ele em meio a essa dificuldade. Então o acusador transportou Jesus para uma santa cidade de Jerusalém, para a santa cidade de Jerusalém, e o empoleirando no ponto mais alto do templo, disse-lhe, se você é realmente filho de Deus, salte, os anjos o pegarão, pois isso está escrito nas Escrituras. E Jesus no versículo 7 diz, as Escrituras dizem, você nunca deve colocar o seu Deus à prova. E depois o acusador mostrou o esplendor do reino, todo o reino, e falou, se você se ajoelhar diante de mim, tudo isso será seu. E Jesus disse, vai embora, Satanás,
porque as Escrituras dizem: ajoelhem-se diante do Senhor, seu Deus, e adorem somente a Ele. Ao mesmo tempo, o acusador o deixou e os anjos, de repente, se reuniram em torno de Jesus para ministrar as suas necessidades. Vou falar agora o paizão, igual o paizão agora. Do nada? Não, de repente. De repente, com Deus nada é do nada, tudo é de repente, porque o sobrenatural já está se movendo na sua vida, as coisas vão acontecer e você vai falar: de repente os anjos do Senhor começaram a atender às minhas necessidades. Mas você precisa pagar o preço, e cheio do Espírito Santo, você vai vencer todas as lutas que forem lançadas sobre você. E 3 aqui para me finalizar, porque eu acredito que já deve ter dado a hora. É um sinal. Tenha paixão por conhecer ao Senhor. Busque por quem Ele é. Entenda que Ele está sempre ao seu lado, mas tenha paixão por conhecê-lo. Gênesis capítulo 5, e essa para mim é a conjectura que a minha mente mais viajou. Vai falar que Enoque andou com o Senhor. Olha só, Enoque conheceu ao Senhor com 65 anos. E se nós pesquisarmos um pouquinho, nós vamos entender que quando Enoque nasceu, Adão tinha aproximadamente 600, 700 anos. Então, Enoque conheceu o seu tataravô 7 vezes. E eu fico pensando, como que Enoque ouviu falar do Senhor? Eu imagino que foi na casa do vô dele tomar um café e falou assim: vô, como que o Senhor surgiu? Quem é o seu pai? De onde você veio? Ele falou: Enoque, eu vim do pó da terra, eu fui criado por Deus. Enoque, todos os dias, no final do dia, eu tinha a oportunidade de conversar com ele. Todos os dias ele vinha me ver, Enoque, ele descia do céu, ele vinha da casa dele para conversar comigo. Todos os dias eu tinha a oportunidade de sentar aos pés dele e contar o que eu fiz. Ah, papai, hoje eu dei nome a tantos animais, hoje eu descobri isso, eu descobri aquilo, mas um dia eu perdi isso, Enoque. E eu imagino que Enoque falou assim: cara, se você teve essa oportunidade, eu acredito que eu posso conhecer esse Deus também, e eu vou buscar Ele. Se Ele vir conversar com o Senhor, eu vou tentar conversar com Ele até Ele me responder. Eu vou buscar Ele de uma forma apaixonada, até Ele se apaixonar por mim. E a Bíblia fala que Enoque caminhou com Deus por 300 anos. Imagine caminhar com Deus 300 anos, até que Enoque desapareceu, porque o Senhor o tomou para si, de tanto que gostou dele. Então imagine essa oportunidade. Eu fico pensando como que os profetas surgiram. A maioria dos profetas surge de repente, brota, e apareceu ali Jeremias, e apareceu ali Isaías. Eles surgem contando algo. Eu fico pensando, se eram só os profetas e os sacerdotes que conversavam com Deus, como que os profetas surgiam? Eu fico imaginando que os profetas eram pessoas apaixonadas pela presença de Deus e que buscavam Ele incansavelmente, até que o Senhor começava a revelar aquilo que o céu tinha para a terra. Ei, nós podemos ser como esses profetas, nós podemos ser como essas pessoas. A Simone ministrou aqui na semana passada sobre ser apaixonado por Jesus. É muito fácil se tornar alguém assim, é só buscá-lo todos os dias, é só entender que essa tem que ser a nossa realidade. Que você busque ao Senhor incansavelmente, até que Ele queira te levar para Ele, até que Ele queira tomar para si. E Enoque andou com o Senhor por 300 anos e o Senhor o tomou para si. Imagina você andando aqui, de repente, você está no céu com aquele que te criou para fazer algo poderoso. Uma pergunta surgiu nas redes sociais em um vídeo que eu vi. Ela dizia assim: o que você faria
se tivesse 24 horas para conversar com o Senhor, se tivesse um encontro de 24 horas com Deus, o que você faria? As pessoas responderiam: eu ia ficar abraçado com Ele, eu ia perguntar o que Ele tem para mim. Ei, deixa eu te dizer, essa pergunta é algo muito supérfluo e banal, porque você já tem essas 24 horas, você não precisa esperar que Ele desça aqui, é só você chamá-lo. É só você chamar essa presença e falar: Deus, eu estou aqui para viver algo sobrenatural.